Fala galerinha, bom dia a todos. Vamos aqui iniciando mais uma aula de Geografia 1, quase terminando. Hoje a gente vai para nossa aula 19. A gente na aula passada falou um pouco sobre a energia hidrelétrica e hoje a gente vai falar ainda de fontes renováveis, só que hoje a gente vai falar sobre a biomassa, a gente vai falar sobre energia eólica, a gente vai falar sobre a energia solar, energia geotérmica e marés, tá? Aqui tem as competências e habilidades, certo? Então vamos lá para a nossa primeira fonte de energia, a energia intitulada biomassa. Professor, o que é a biomassa, professor? Que tipo de energia é essa que eu nunca ouvi falar? Tá? A biomassa, galera, ela é um tipo de energia, né, que advém de matéria orgânica de origem vegetal ou de origem animal, que é utilizado, claro, na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como eu já falei para vocês, plantas, já falei para vocês, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimentos e excrementos e até mesmo do lixo, tá? O Brasil ele possui uma situação privilegiada para a produção de biomassa em larga escala, pois existem extensas áreas cultiváveis, vamos lá, e condições climáticas favoráveis ao longo do ano, tá? Então, a biomassa, né, rapidamente, vocês têm que entender que é um tipo de energia oriunda da decomposição, tá, de matéria orgânica, seja ela de origem animal ou seja ela de origem vegetal. Tá, professor? Já sei como é que funciona. Já sei a partir do que é feito, né? A partir de que é feita essa produção. Mas, professor, quais as vantagens de ter essa energia chamada, essa fonte de energia biomassa, né? Primeiro, ela é renovável, né? Por meio da intervenção humana adequada, a biomassa é uma alternativa viável para a substituição dos combustíveis fósseis e poluentes. Petróleo, aqui tem o petróleo, tem o carvão, tem o gás natural também, né, que não está aqui, mas pode ser utilizado como exemplo, tá? Além disso, a biomassa é comumente utilizada nas usinas termoelétricas para gerar eletricidade, tá? No Brasil, cerca de 9% da energia elétrica é gerada a partir dessa chamada biomassa, tá? Biomassa. Então vamos lá. Em resumo, as vantagens, né, incluem uma alternativa de energia renovável, claro, o baixo custo, baixa emissão de gases poluentes, produzida a partir de uma grande variedade de materiais. Como eu falei, resíduos sólidos, resíduos agrícolas, até mesmo do lixo, galera, ela pode ser utilizado. Alguns restos de lixo, claro, não todos, como resto de comida, por exemplo, tá? Apesar das vantagens, a produção de biomassa pode comprometer a conservação das florestas e originar novas áreas desmatadas. Existe ainda a dificuldade de logística de armazenar resíduos sólidos. Claro, o Brasil, galera, ele não tem toda essa eficiência, vamos colocar assim, essa eficiência na questão do manejo de seus resíduos sólidos. Não são todos os estados que têm, vamos colocar assim, essa experiência, tem essa questão de saber o que fazer com seus resíduos sólidos. Então, isso acaba sendo uma desvantagem para a utilização da biomassa, tá? Também a questão de que eles têm que ter áreas, certo? Para que seja utilizado os recursos dessas áreas, como por exemplo, restos de plantas, de animais e etc. Tá? Então, dentre as principais desvantagens que a gente pode apresentar para eles, para vocês, né? Claro, eficiência reduzida, biocombustíveis líquidos podem emitir enxofre e contribuir para o fenômeno da chuva ácida, que é um fenômeno no qual a gente já estudou, que a gente já falou sobre, tá?
Pode resultar em impactos ambientais em florestas, como eu disse para vocês. Eles precisam, né, dessas áreas para que eles possam produzir a matéria-prima, que dessa matéria-prima vai ser gerada, né, a biomassa. Tá? Pode resultar em impactos ambientais, como eu já falei, né, elevado o custo financeiro de equipamentos. A queima da biomassa é relacionada com o aumento de casos de doenças respiratórias. Né? Lembrem que eles inclusive utilizam o lixo, então esse lixo ele pode ter aquele chorume e tudo mais, fazendo com que possa piorar por conta também da fumaça, né, galera? E tudo mais. Dificuldade de armazenar a biomassa sólida. Tá? Então, vamos aqui entender especificamente, depois que a gente falou das vantagens, a gente apresentou as desvantagens, então a gente vai aqui falar um pouco sobre as fontes da biomassa. Tá? Como ela vamos colocar assim, feita. Tá? As fontes das quais a gente pode extrair. Eu já falei algumas, mas aqui a gente vai falar especificamente. Tá? A renovação da biomassa ocorre através do ciclo do carbono. Ciclo do carbono, não vou esquecer. A queima da biomassa ou de seus derivados liberam CO2 na atmosfera. As plantas, através da fotossíntese, transformam esse CO2 em hidratos de carbono, resultando na liberação de oxigênio. Aqui tem um esquemazinho aqui para vocês, tá? Sobre o ciclo energético da biomassa, de como ele que funciona aqui, tá? Então vamos lá. Entre os principais produtos agrícolas usados como fonte energética alternativa à geradora de biomassa, encontra-se a cana-de-açúcar, que é aproveitada para a produção de álcool, tá? Essa biomassa, galera, ela vem também oriunda da cana-de-açúcar, tá? E a cana-de-açúcar, ela é aproveitada para fazer combustíveis, né, para a produção de álcool. Por exemplo, o etanol é um exemplo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? O bagaço da cana-de-açúcar, a casca do arroz, da castanha, do coco também são utilizados para gerar energia para as caldeiras. As caldeiras essas para ser produzida a energia elétrica, tá? No Brasil, o bagaço da cana-de-açúcar é o principal recurso potencial para a geração de energia, no caso da biomassa, tá? Produtos derivados da biomassa. Aqui tem alguns produtos que a gente não sabe, ou melhor, não sabia, mas que agora a gente vai saber, que são oriundos, né, dessa biomassa. Vamos lá. O biogás é um gás metano obtido juntamente com o dióxido de carbono, resultado da decomposição de materiais como resíduos alimentares, esgoto e excrementos, tá? Ele é obtido em digestores. Etanol. Etanol é extraído do caldo da cana-de-açúcar, da beterraba e do milho. No caso da cana-de-açúcar, cerca de 28% da material é transformado em bagaço e pode ser aproveitado para a geração de energia e também para a questão do combustível, né? Etanol celulósico, né? Que é o etanol celulósico, é obtido por dois processos importantes, tá? Em um deles, a biomassa é formada basicamente por moléculas de celulose, é submetida ao processo de hidrólise enzimática, né? O outro é formado pela gasificação, fermentação e destilação. Biodiesel, obtido de óleos vegetais como a mamona, o dendê, a soja, é um produto natural e biodegradável com baixo teor poluente, usado como combustível e na produção de energia, tá? Também o biodiesel, carvão vegetal, né, certo? Que é o resultado da carbonização da lenha. Nesse caso, evitar impactos ambientais é importante conhecer a origem da madeira, pois boa parte dela é originária de matas nativas. Então isso quer dizer o quê? Mais um malefício aí, que muitas dessas madeiras que são utilizadas aí, elas são oriundas principalmente de matas nativas, de matas que estão ameaçadas. Acaba o quê? Acaba fazendo com que haja um maior desflorestamento, tá?
Programa Nacional do Álcool, que é o PROÁlcool, tá? Que foi um programa que consistiu em uma iniciativa do governo brasileiro de intensificar a produção de álcool, né? Álcool combustível, que é o famoso etanol, para substituir a gasolina. Essa atitude teve fator predominante a crise mundial do petróleo durante a década de 70. Tá? Então, o Brasil, ele vendo esse potencial, assim como ele fez com a produção hidrelétrica, que a gente falou na semana passada, ele também fez isso, né, por conta para diminuir essa, vamos colocar assim, essa dependência desse petróleo. Então, ele criou o Proálcool, né, que era a produção de combustível, vindo principalmente do bagaço da cana-de-açúcar, mas não só dele, como a gente já viu aí também através do milho, através da beterraba. Então eles foram utilizando esses mecanismos justamente para fugir dessa dependência do petróleo, tá? Pois o preço do produto estava elevado na época. Nesse sentido, em 1975 foi criado o Proálcool, sendo oferecidos vários incentivos fiscais e empréstimos bancários com juros abaixo da taxa de mercado para os produtores de cana-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que desenvolvessem carros movidos a álcool, né? Grande parte dos carros hoje, claro que hoje eles estão tendo um novo conceito, carro híbrido, carro movido a energia solar, né? Então tem tudo isso aí, mas na época eles estavam desenvolvendo muitos carros com álcool, por exemplo, né? Tem muitos carros hoje em dia que se eles são biflex, né? Eles tanto funcionam com o álcool como funcionam com a gasolina, certo? Então, em termos gerais, a biomassa, né, não vamos esquecer, é um tipo de, vamos colocar assim, um tipo de produção de energia que é através da decomposição de matéria orgânica, tá? Vamos então agora para a... Rapidinho aqui, deixa eu olhar uma coisa aqui. Tá. Vamos para a energia eólica. Energia eólica, galera, não tem tanto para se falar, tá? Mas a gente vai falar sobre os principais pontos, porque é uma energia que a gente, vamos colocar assim, a gente já sabe, né? O que ela faz, como ela é produzida e tudo mais, mas a gente vai falar assim alguns termos, algumas coisas que pode ser que vocês não saibam, mas ou pode ser que vocês já saibam. Então é muito importante a gente relembrar aí, tá? Vamos lá. Energia eólica é energia proveniente da força dos ventos, isso é claro, né? É considerado como uma das formas em que se manifesta a energia do Sol, pois o vento é o movimento do ar em decorrência do aquecimento irregular da atmosfera. Importante isso aqui, tá? Pela radiação solar. Essa energia contida no vento pode ser usada para a geração de eletricidade, como é utilizado a energia eólica. Aqui tem uma imagem com vários cataventos aí, tá? Gigantescos para a captação do vento e transformação de energia elétrica. É uma energia limpa e renovável, por isso cada vez mais utilizada em todo o mundo. Claro que tem que ter as condições específicas, questão do ventos, né, para ser produzida. Não é assim, vou já colocar uma energia eólica aqui em casa. Não é assim, tá? Então vamos lá. As transformações dos ventos em energia elétrica é realizada através de um equipamento chamado aerogerador, tá? Ou turbina eólica, tanto faz. Vocês podem ver os dois termos e os dois termos estão corretos: aerogerador ou turbina eólica, né? Os aerogeradores apresentam hélices que movimentam com a força dos ventos. Inicialmente, a energia cinética do vento é transformada em energia mecânica e em seguida em energia elétrica. Geralmente, um sistema eólico pode ser utilizado em 3 aplicações, né, distintas aqui. Primeiro são os isolados, são de pequeno porte, utilizados para abastecer certas regiões nas quais não é visível fazer uma extensão de rede elétrica, não é viável, desculpa, né? Os híbridos, que utilizam mais de uma fonte para geração de energia, por exemplo, pode ser composto por turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos, entre outras fontes, né?
e sistemas interligados à rede. Utilizam um grande número de aerogeradores, como nos parques eólicos, né? Essa imagem aqui é um parque eólico, tá? Toda a energia produzida é entregue diretamente à rede elétrica, já está interligado, como o nome mesmo já diz. Tá? A utilização de energia eólica na geração de eletricidade depende principalmente da velocidade do vento. Claro, eu disse para vocês que não são, tipo assim, eu quero colocar uma aqui. Não é assim tão simples de se fazer, tá? Tem que ter as condições favoráveis, inclusive velocidade de ventos e tudo mais, para ser produzida essa energia eólica, tá? Então, os países líderes na utilização da energia eólica são a China, Estados Unidos, Alemanha e Alemanha, tá? O Brasil apresenta um elevado potencial eólico. Isso quer dizer que ele tem um grande potencial para produzir esse tipo de energia. Principalmente nas regiões, claro, do Nordeste, Sul e Sudeste do país. Entre os benefícios da geração de energia eólica estão a emissão do dióxido de carbono na atmosfera, redução da dependência de combustíveis fósseis. Claro, todos esses tipos de energias, né, galera, renováveis, eles buscam, principalmente a estratégia deles é cada vez menos depender de energias, vamos colocar assim, não renováveis, tá? Porque vai chegar um determinado tempo que não vão mais existir. Lembrem do petróleo, quando a gente falou que demoram milhares de anos para ser produzido. Então, todos esses que eu falei para vocês, que eu já falei, eles são alternativas justamente para que deixe um pouco essa dependência dessas energias aí, tá? E a eólica é basicamente isso, tá? Energia solar, tá? Energia solar é uma energia renovável, claro, obtida pela luz do sol, utilizada para o aquecimento da água, energia térmica, né? Ou como fonte de energia elétrica. Vamos lá. Assim como a energia eólica é uma das formas limpas de produção de energia que mais cresce no mundo. Inclusive, se vocês forem perceber, algumas casas aqui em Santa Isabel elas já estão utilizando a energia solar, tá? Colocando aqueles painéis e tudo mais para a sua produção. Como funciona, professor? A energia solar é proveniente da luz do sol, claro. É obtida através de placas solares e tem a função de captar energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica. Aí a pessoa pensa, professor, tá, se então à noite não vai ter energia na casa da pessoa, né? Já que ela só funciona com a captação solar. Não, galera, por favor. Ela passa o dia captando energia justamente para essa hora que não estiver mais, o sol não estiver mais aparente, tá? Ela justamente consiga abastecer essa casa de eletricidade até nesses momentos que não tenha sol, ok? Que o sol não que não tenha sol, que o sol não esteja aparente, tá? Além disso, esse tipo de energia pode ser obtida nas usinas solares, compostas por inúmeros painéis que captam a energia solar. Tipos de energia solar. Vamos lá, galera. A energia solar pode ser utilizada para produzir energia térmica através do método de aquecimento solar. Isso já foi falado, certo? Ela também pode ser usada para produzir energia elétrica diariamente através dos painéis solares fotovoltaicos, né? Ou ainda indiretamente por meio de usinas que usam energia heliotérmica, que a gente vai falar um pouco depois, tá? Energia heliotérmica, que não, na verdade, energia heliotérmica, galera, é um tipo de energia que ela vamos colocar assim, que não é tão importante pra gente estudar agora, tá? A energia heliotérmica. Mas se vocês quiserem saber mesmo, vocês depois me procurem, falam, professor, o que é energia heliotérmica, tá? Aí eu falo para vocês, mas que não cabe nós falarmos aqui, tá? Vamos lá. Aquecimento solar. Coletor solar para aquecimento solar em uma residência, tá? O boiler fica acima das placas. O boiler é como se fosse vamos colocar assim, um tubo de metal, tá? Ele fica acima das placas. A energia solar pode ser utilizada para aquecer a água em residências, piscinas ou indústrias, tá? Os coletores solares basicamente são sistemas com uma superfície escura
que absorvem a luz solar e transmitem calor para a água. Por sua vez, fica armazenada em reservatórios térmicos chamados boilers. Então, esse tipo aqui é mais especificamente, mais especificamente utilizado para a questão de aquecimento de águas, não tão voltado para a produção de energia elétrica de fato, tá? Placas solares fotovoltaicas. Tá? Os painéis ou placas fotovoltaicas utilizam um método direto de produção de energia elétrica. São vários painéis, tá? Que ficam ali captando durante o dia e a tarde, tá? Essa radiação, essa energia solar, que a partir desse momento transforma em energia elétrica, tá? As partículas de luz solar, que são chamadas de fótons, quando entram em contato com os átomos de silício, provocam o deslocamento dos elétrons, gerando assim uma corrente elétrica que é usada para carregar uma bateria. Tá? Vantagens e desvantagens. Alguns estudos apontam que até 2050 a energia solar se tornará a principal fonte de energia elétrica em todo o mundo devido às vantagens, que ela apresenta, que a gente já falou, que é uma energia limpa, certo? Ela é uma alternativa contra a questão dos combustíveis fósseis, a possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos em regiões distantes ou isoladas, tá? Há essa possibilidade de, mesmo que a pessoa more longe, assim, ela consiga ainda utilizar essa questão da energia, tá? Da energia solar. E as desvantagens, professor? Principalmente os custos elevados, galera. É muito elevado o custo para a utilização desse tipo de energia. Essas placas fotovoltaicas são extremamente caras, tá? A necessidade de haver também uma boa insolação, pois houver vários dias sem sol, claro, não haverá energia. A exigência de grande quantidade de matéria-prima para a fabricação de equipamentos, como o silício, demandando exploração de recursos, principalmente. Tá. Agora vamos para a energia geotérmica ou energia geotermal. É um tipo de energia renovável, tá? Obtida através do calor proveniente do interior da Terra. Então, essa energia, ela é principalmente obtida, tá, do interior da Terra. O processo de aproveitamento dessa energia é feito por meio de grandes perfurações no solo, visto que o calor do nosso planeta existe numa parte abaixo da superfície da Terra, tá? Aqui tem o termo de onde veio, a questão da geotérmica, do geo é terra e térmica significa temperatura, tá? Desse tal modo, esse tipo de recurso energético é obtido por meio de rochas quentes, tá? Secas e úmidas, e vapor quente provenientes do interior da Terra. A energia geotérmica começou a ser explorada no início do século XX, embora já fosse utilizada pelos povos antigos para banhos e cozinhar alimentos, tá? Por ser um recurso natural renovável, produz baixo impacto ambiental, sendo aproveitada atualmente para cozinhar, aquecer casas, edifícios, piscinas e ainda pela produção de estufas para vegetais. Tá? Observe que as famosas termas de águas quentes são exemplos da água geotérmica aquecida do interior da Terra. Em Goiás tem um local que agora me falhou o nome, mas que tem muitas piscinas de águas termais. Então ali é muito utilizado a questão da energia, desse tipo de energia, da energia geotérmica. Vantagens e desvantagens, tá? É importante observar que a energia geotérmica seja uma energia menos poluente. Claro, se é retirada de maneira irregular, pode causar danos ao planeta, Claro, se forem utilizadas com consciência, essas energias, mesmo sendo renováveis, elas vão ser boas. Mas se forem feitas de forma sem um planejamento, vamos colocar assim, sem o estudo prévio, claro que não vai ser tão bom. Porém, galera, vamos colocar assim,
são altos custos para a implementação desse tipo de usina. A poluição sonora gerada pelas usinas geotérmicas são um problema encontrado no uso desse tipo de energia. A perfuração do solo é realizada por máquinas muito ruidosas, prejudicando assim a vida da população circundante, a vida da população que vive ali perto, tá? Das centrais geotérmicas não necessitam grandes espaços para a produção. Ela é muito dispendiosa e, se comparada às outras, possui baixa eficiência, sendo, portanto, pouco rentável. Então, é por isso que esses tipos de energia geotérmica ela não é tão utilizada para a produção de energia, mesmo energia elétrica de fato. Tá? Ela é principalmente para aquecimento de alimentos, aquecimento de piscinas, entre outros. Desculpem. Energia das marés. Pelo nome mesmo a gente já diz. É uma energia proveniente das marés, tá? A energia das marés ou energia maremotriz é uma forma de geração de eletricidade obtida através, ou melhor, a partir das alterações de nível das marés, através de barragens que aproveitam a diferença de altura entre as marés alta e baixa, ou através de turbinas submersas que aproveitam as correntes marítimas. O sistema mais utilizado é o das barragens, que consiste na construção de diques que captam água durante a alta da maré. Essa água é armazenada, então liberada a baixa maré, passando por uma turbina que gera energia elétrica. Então, a produção dessa energia ela é basicamente assim. São construídas barragens próximas, claro, a esses de onde vem essas águas dos mares. Então, quando essa água vem das altas marés, ela é captada por uma turbina, né? Então, a partir do momento que ela é captada dessas altas, ela vai baixando para as partes das baixas marés. Então, quando ela é baixada, quando ela sai dessa parte alta para essa parte baixa, ela movimenta as turbinas. Turbinas essas que são feitas para a produção de energia, para a transformação, né, dessa água para energia elétrica. Uma usina de aproveitamento de energia das marés requer 3 elementos básicos: casa de força ou unidade geradora de energia, eclusas para permitir a entrada e saída de água da bacia e barragens. Como eu disse, essas eclusas elas pegam da parte mais alta para a parte mais baixa. Ela é semelhante à energia hidrelétrica, à produção de energia hidrelétrica. Mas qual a diferença, professor? A diferença principal é que essa energia hidrelétrica ela é através de rios. Essa daqui não. A energia das marés é justamente dos mares, tá? No Brasil, os locais favoráveis à construção dessas estações para aproveitamento dessa forma de energia são o estuário do rio Bacanga, em São Luís, com marés de até 7 metros, e principalmente a ilha de Macapá, com marés de 11 metros. Para a instalação dessa estação de captação de energia das marés, são necessários altos investimentos, sendo sua eficiência baixa, né? A exemplo da geotérmica também é uma energia que tem altos custos, mas que a eficiência dela é baixa. Outro agravante é a possibilidade de rompimento das estruturas por furacões, terremotos ou qualquer razão que leva à inundação da região costeira, da região próxima. Os riscos ocupacionais também são elevados durante a construção da estrutura da usina, que requer operações abaixo do nível da água. Claro, se for fazer da parte mais alta, vai para a parte mais baixa, e nessa parte mais baixa que é o problema, né? Porque pode acontecer vários acidentes. Então, galera, por aqui fica a nossa aula sobre essas energias. Assim que terminarem de ver o vídeo, assistam com bastante atenção. Assim que terminarem, façam todos, escrevam as dúvidas de vocês, que estarei aqui no WhatsApp disponível para respondê-las, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Aguardo e façam um exercício, tá? Exercício aí, rapidola. Muito obrigado.